7 sinais de que seu fígado está pedindo socorro. O 4 ninguém percebe. São 3 da manhã. Você acorda suando frio, coração acelerado, sem entender o motivo. Você vai ao banheiro e percebe que sua urina está escura, quase cor de refrigerante de cola. Você olha no espelho e vê aquele cansaço profundo nos olhos, aquela sensação de que seu corpo está pesado, como se carregasse um saco de cimento nas costas. Você volta para a cama pensando, é só estresse, amanhã passa, mas não passa. E sabe o que está acontecendo? Seu fígado está gritando por socorro e você não está ouvindo. Eu preciso te contar uma história real que aconteceu há poucos meses aqui no Brasil. Marcelo, 42 anos, empresário de São Paulo, homem ativo, ia à academia 4 vezes por semana, não fumava, bebia socialmente apenas nos finais de semana. Um dia ele começou a sentir uma coceira nas mãos e nos pés. Nada demais, pensou que era alergia. 2 semanas depois, a coceira se espalhou pelo corpo todo. Ele foi ao dermatologista, passou pomada, nada resolvia. 1 mês depois, Marcelo acordou com os olhos amarelados. Foi ao pronto-socorro. Diagnóstico: cirrose hepática avançada. O fígado dele estava funcionando apenas 20% da capacidade. Hoje Marcelo está na fila de transplante de fígado, esperando um órgão que pode nunca chegar. E o mais assustador? Marcelo não era alcoólatra. Ele tinha esteatose hepática não alcoólica, o famoso fígado gorduroso, e não sabia. O corpo dele vinha dando sinais há anos, mas ele ignorou todos. E essa é a realidade de milhões de brasileiros agora mesmo. Segundo a Sociedade Brasileira de Hepatologia, 30% da população adulta brasileira tem algum grau de gordura no fígado. Isso significa que 1 em cada 3 pessoas que estão assistindo esse vídeo agora tem o fígado doente e não sabe. O fígado é o órgão mais silencioso do seu corpo. Ele não tem terminações nervosas para dor. Você pode estar com 60% a 70% do fígado comprometido e não sentir absolutamente nada. Quando a dor finalmente aparece, quando os sintomas ficam óbvios, já é tarde demais. O fígado já está em estado crítico. E aqui está o dado que me tirou o sono quando eu li pela primeira vez. Um estudo publicado na revista The Lancet em 2024 mostrou que as mortes por doenças hepáticas em pessoas com menos de 50 anos aumentaram 89% nos últimos 10 anos. 89%. Estamos falando de pessoas jovens na faixa dos 30 a 40 anos morrendo de cirrose, de câncer de fígado, de insuficiência hepática. O que mudou? Por que um órgão que deveria durar a vida inteira está falhando cada vez mais cedo? A resposta está na nossa alimentação moderna, no nosso estilo de vida, nos nossos hábitos. E a boa notícia é que o fígado tem um superpoder que nenhum outro órgão tem. Ele consegue se regenerar. Ele é o único órgão sólido do corpo humano capaz de se reconstruir completamente. Você pode perder 75% do fígado. E se você der as condições certas, ele volta ao tamanho original em 6 a 8 semanas. É uma máquina de recuperação extraordinária, mas só se você parar de agredi-lo. Nos próximos minutos eu vou te revelar os 7 sinais que seu fígado usa para pedir socorro. Alguns são óbvios, outros são tão sutis que passam despercebidos por anos. E eu vou te mostrar exatamente o que fazer quando você identificar esses sinais. Mas antes, se essa informação está fazendo sentido para você, clica no botão de curtir agora, compartilha com alguém que precisa ver isso, e se inscreve no canal. Já somos mais de 6 milhões na nossa comunidade de saúde e bem-estar. E eu quero saber de você. Você já sentiu algum desses sintomas que eu mencionei? Cansaço extremo, coceira sem explicação, urina escura? Comenta aqui embaixo de que parte do Brasil você é e se já passou por isso. Vamos começar pelos sinais. Mas antes de ir direto para os sintomas, você precisa entender uma coisa: o fígado é o seu filtro, o seu detox natural, a sua usina química pessoal. Tudo que você come, tudo que você bebe, todo o remédio que você toma, passa pelo fígado. Ele processa 1 litro de sangue por minuto. Por minuto. Ele produz bile para digerir gordura, ele armazena vitaminas, ele transforma açúcar em energia, ele neutraliza toxinas, ele produz proteínas da coagulação do sangue. São mais de 500 funções metabólicas diferentes. Quando o fígado começa a falhar, o corpo inteiro entra em colapso. Agora imagine que você tem uma esponja na sua pia. Essa esponja limpa os pratos todos os dias. Com o tempo, a esponja vai acumulando gordura, resíduos, sujeira. Se você não limpar a esponja, ela para de funcionar.
O fígado é igual. Quando você come ultraprocessados todos os dias, quando você consome frutose em excesso, quando você toma álcool com frequência, quando você usa medicamentos sem orientação, o fígado vai acumulando gordura, vai inflamando, vai formando fibrose, e eventualmente vira cirrose, e cirrose não tem volta, é cicatriz permanente. O primeiro sinal, e um dos mais comuns, é o cansaço inexplicável. Não é aquele cansaço normal do fim do dia. É um cansaço profundo, que não melhora com sono. Você dorme 8, 9 horas e acorda exausto. Você não tem energia para nada. Subir escada é um sacrifício. Brincar com os filhos parece impossível. E as pessoas ao redor falam: você tá preguiçoso, você tá desmotivado. Mas não é preguiça. É o fígado falhando em produzir energia. Quando o fígado está sobrecarregado, ele não consegue metabolizar nutrientes direito. O resultado: fadiga crônica. Um estudo da Universidade de São Paulo acompanhou 1.200 pacientes com esteatose hepática. 78% relataram fadiga como sintoma principal. E o pior: a maioria levou anos até descobrir que o cansaço estava relacionado ao fígado. Eles foram a médicos, fizeram exames de tireoide, exames de anemia, tudo dava normal. Até que alguém pediu uma ultrassom de abdômen e descobriu: fígado repleto de gordura. O segundo sinal é a coceira misteriosa. Não é alergia, não é pele seca. É uma coceira que vem de dentro, principalmente nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. Coceira que piora à noite, que te acorda de madrugada. Você coça até sangrar e não alivia. Sabe o que está causando isso? Bile acumulada no sangue. Quando o fígado não consegue processar a bile direito, os sais biliares vão para a corrente sanguínea e causam prurido intenso. É um dos sinais mais ignorados, porque as pessoas acham que é problema de pele. Vão ao dermatologista, passam cremes, tomam antialérgicos, e nada funciona, porque o problema não está na pele, está no fígado. O terceiro sinal é inchaço abdominal que não passa. Você acorda com a barriga inchada, passa o dia com aquela sensação de estar cheio, mesmo sem comer muito. Suas calças não fecham mais. As pessoas perguntam se você está grávida. E não é gordura comum, é ascite, acúmulo de líquido no abdômen causado por pressão na veia porta do fígado. Quando o fígado endurece por causa da fibrose, o sangue não consegue passar direito. O líquido extravasa e se acumula na barriga. Alguns pacientes chegam a acumular 10, 15 litros de líquido. A barriga fica enorme, esticada, brilhante. E agora vem o quarto sinal, aquele que eu disse que ninguém percebe. Presta muita atenção aqui porque esse é o mais traiçoeiro de todos. São as manchas vermelhas na pele que parecem aranhas. Tecnicamente chamamos de aranhas vasculares ou telangiectasias. São pequenos vasinhos vermelhos que aparecem no peito, nas costas, nos braços, no rosto. Elas têm um ponto vermelho no centro e ramificações ao redor, parecendo uma aranha. A maioria das pessoas acha que é apenas envelhecimento da pele, varizes superficiais, problema estético, mas não é. É um sinal direto de que o fígado não está conseguindo metabolizar os hormônios corretamente. Quando o fígado falha, ele não destrói o estrogênio adequadamente. O estrogênio se acumula no sangue e causa dilatação desses pequenos vasos. Isso acontece tanto em homens quanto em mulheres. Nos homens, o excesso de estrogênio também causa ginecomastia, que é o crescimento das mamas. E aqui está o problema. Esse sinal pode aparecer anos antes de qualquer outro sintoma óbvio. É o corpo te avisando. O fígado está começando a falhar, faz alguma coisa agora. Mas as pessoas ignoram porque não dói, não incomoda, não parece grave. Até que o fígado colapsa de vez. Um estudo italiano publicado no Journal of Hepatology em 2023 mostrou que 62% dos pacientes com cirrose inicial tinham aranhas vasculares como único sinal visível. Isso significa que se você olhar para o seu corpo agora e ver essas manchinhas vermelhas em formato de aranha, principalmente no tronco superior, você precisa investigar o fígado urgentemente. Não ignore. O quinto sinal é a mudança na cor da urina e das fezes. Sua urina fica escura, cor de chá preto, cor de refrigerante de cola, e suas fezes ficam claras, esbranquiçadas, cor de massa de vidraceiro. Por que isso acontece? Porque a bilirrubina, que é um pigmento amarelo produzido quando o fígado quebra as células vermelhas do sangue, não está sendo processada. Ela se acumula no sangue, vaza na urina e deixa ela escura. E como a bile não está chegando no intestino, as fezes perdem a cor marrom característica e ficam claras. Esse é um sinal avançado. Quando você vê isso,
O fígado já está em sofrimento sério. Precisa de médico imediatamente. Não deixe para a semana que vem, não espere passar. Urina escura e fezes claras juntas são emergência hepática. Um estudo brasileiro da Universidade Federal de Minas Gerais mostrou que 89% dos pacientes que chegam ao hospital com esses sintomas já estão em estágio avançado de doença hepática. O tempo de intervenção é crucial. O sexto sinal são os hematomas que aparecem do nada. Você encosta levemente num móvel e fica roxo. Você aperta o braço e marca. Você escova os dentes e a gengiva sangra. Isso acontece porque o fígado doente não produz os fatores de coagulação adequadamente. Seu sangue fica fino, não coagula direito. Pequenos traumas que antes não deixariam marca agora causam hematomas gigantes. E tem mais, você pode ter sangramento nasal frequente, menstruação mais intensa nas mulheres, sangue na urina. E o sétimo sinal, que muita gente confunde com problema neurológico ou psiquiátrico, é a confusão mental. Você esquece palavras simples no meio da conversa. Você perde o raciocínio. Você fica irritado sem motivo. Você tem dificuldade de concentração. Seus reflexos ficam lentos. Em casos graves você pode ter tremores nas mãos, dificuldade de escrever, mudanças de personalidade. Isso se chama encefalopatia hepática. Acontece porque o fígado não está filtrando as toxinas do sangue. A amônia, que deveria ser neutralizada pelo fígado, vai direto para o cérebro e envenena os neurônios. Eu vi isso acontecer no consultório. Uma paciente de 54 anos chegou trazida pelo marido. Ela estava agressiva, confusa, não reconhecia a própria filha. O marido achava que era Alzheimer precoce. Fizemos exames e descobrimos cirrose hepática grave com encefalopatia. O fígado dela estava tão comprometido que o cérebro estava sendo intoxicado. Com tratamento adequado ela melhorou, mas o fígado nunca mais seria o mesmo. Agora eu quero fazer uma pausa aqui e falar diretamente com você que está assistindo. Se você identificou um ou mais desses sinais em você ou em alguém da sua família, eu preciso que você tome uma atitude hoje. Não amanhã, não semana que vem, hoje. O fígado é generoso, ele te dá muitas chances, mas chega um ponto em que não tem mais volta. E eu não quero que você seja mais uma estatística, mais um Marcelo esperando na fila de transplante. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se você está aprendendo algo importante aqui, eu quero te pedir uma coisa. Deixa aqui nos comentários qual desses 7 sinais mais te chamou a atenção. Você já sentiu algum? Conhece alguém que tem? Compartilhe a sua experiência porque isso pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora e ativa o sininho das notificações. Toda semana eu trago informações de saúde baseadas em ciência para você cuidar melhor de você e da sua família. Vamos juntos nessa jornada de conhecimento e saúde. Agora que você já conhece os 7 sinais de alerta, a pergunta que não quer calar é: o que fazer? Como reverter essa situação? Como limpar o fígado? E aqui, eu preciso ser muito honesto com você. Não existe detox milagroso, não existe suco mágico que limpa o fígado em 3 dias. Isso é mentira da indústria do emagrecimento. O fígado se limpa sozinho se você parar de intoxicá-lo. É simples assim. Mas existem sim estratégias cientificamente comprovadas que ajudam o fígado a se regenerar. A primeira coisa que você precisa fazer é cortar o que está destruindo seu fígado. E aqui vão os 4 maiores vilões. Vilão número 1, frutose em excesso. Não é a frutose da fruta, é a frutose do refrigerante, do suco de caixinha, dos doces industrializados, do xarope de milho. A frutose só é metabolizada no fígado e ela vira gordura diretamente. Um estudo da USP mostrou que consumo de mais de 50 gramas de frutose por dia aumenta em 140% o risco de esteatose hepática. Uma latinha de refrigerante tem 40 gramas de frutose. Você toma 2 por dia e já passou do limite. Vilão número 2, álcool. Mesmo em pequenas quantidades, o álcool é tóxico para o fígado. A Organização Mundial da Saúde atualizou a diretriz em 2024 e disse claramente: não existe quantidade segura de álcool. Qualquer quantidade causa dano. Obviamente que beber socialmente uma vez ou outra é diferente de beber todo dia. Mas se o seu fígado já está comprometido, álcool é veneno puro. Vilão número 3, ultraprocessados. Aqueles salgadinhos de pacote, bolachas recheadas, macarrão instantâneo, embutidos. Eles vêm carregados de gordura trans, conservantes, corantes, sódio. O fígado precisa trabalhar dobrado para processar toda essa química.
Um estudo publicado no British Medical Journal mostrou que pessoas que consomem mais de 4 porções de ultraprocessados por dia têm 94% mais chance de desenvolver doença hepática gordurosa. E o vilão número 4, excesso de medicamentos sem orientação. Analgésicos, anti-inflamatórios, suplementos sem necessidade. O paracetamol, por exemplo, é uma das principais causas de lesão hepática aguda no Brasil. Aquela história de tomar um comprimido de dipirona todo dia para dor de cabeça pode estar destruindo seu fígado silenciosamente. Agora vamos para o que você deve fazer. Estratégia número 1: aumente o consumo de vegetais crucíferos. Brócolis, couve-flor, repolho, couve. Eles contêm sulforafano, um composto que ativa as enzimas de destoxificação do fígado. Um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro mostrou que consumo diário de crucíferos reduziu em 41% os marcadores de inflamação hepática em 12 semanas. Estratégia número 2: café sem açúcar. Sim, café protege o fígado. 3 xícaras por dia de café puro reduziram o risco de cirrose em 44% segundo estudo publicado na revista Hepatology. O café contém antioxidantes que protegem as células hepáticas. Estratégia número 3: chá verde. A catequina do chá verde, especialmente o EGCG, é um dos antioxidantes mais poderosos para o fígado. Um estudo japonês com mais de 20 mil participantes mostrou que quem consumia 5 xícaras de chá verde por dia tinha 75% menos chance de desenvolver doença hepática. Você não precisa tomar 5 xícaras, mas 2 a 3 xícaras por dia já fazem diferença significativa. E atenção, tem que ser chá verde verdadeiro, aquele que você faz com a folha ou sachê, não aquelas garrafinhas industrializadas cheias de açúcar. Estratégia número 4: alho. Aquele bulbo humilde da sua cozinha é um guerreiro do fígado. O alho contém alicina e selênio, compostos que ativam enzimas hepáticas responsáveis por eliminar toxinas. Um estudo iraniano publicado em 2024 mostrou que consumo de 2 dentes de alho cru por dia durante 12 semanas reduziu a gordura hepática em 38% medida por ultrassom. Tem que ser cru ou levemente cozido. Alho muito cozido perde as propriedades. Estratégia número 5: cúrcuma. A curcumina, princípio ativo da cúrcuma, é anti-inflamatória e protetora do fígado. Mas tem um segredo que a maioria das pessoas não sabe. A curcumina sozinha não é bem absorvida. Você precisa misturar com pimenta preta. A piperina da pimenta preta aumenta a absorção da curcumina em 2000%. Isso mesmo, 2000 vezes mais. Então, quando você for temperar sua comida, coloque meia colher de chá de cúrcuma e uma pitada de pimenta preta. Seu fígado vai agradecer. Estratégia número 6: movimento. Exercício físico é um dos remédios mais poderosos para o fígado gorduroso. Não precisa ser academia pesada, maratona, crossfit. Caminhada de 30 minutos por dia, 5 vezes na semana já é suficiente. Um estudo brasileiro da Universidade Federal de São Paulo mostrou que 150 minutos de atividade física moderada por semana reduziram a gordura hepática em 29% sem nenhuma mudança na dieta. Só o movimento. O exercício ativa uma enzima chamada AMPK que sinaliza para o fígado começar a queimar gordura. Estratégia número 7: jejum intermitente. Quando você dá um descanso para o seu sistema digestivo, o fígado usa esse tempo para se regenerar. Não precisa fazer jejuns prolongados. Comece com 12 horas, que é só parar de comer depois do jantar e só comer de novo no café da manhã. Depois você pode evoluir para 14 ou 16 horas. Um estudo da Unicamp mostrou que jejum de 16 horas, 3 vezes por semana, melhorou significativamente os marcadores de função hepática em pacientes com esteatose. Mas e os exames? Como saber se o fígado está mesmo comprometido? Existem 4 exames principais. Primeiro, TGO e TGP, que são enzimas hepáticas. Quando o fígado está inflamado, essas enzimas vazam para o sangue. Valores acima de 40 já são sinal de alerta. Segundo, gama-GT, que avalia vias biliares. Terceiro, bilirrubinas, que avaliam a capacidade de processar pigmentos. E quarto, ultrassom de abdômen, que mostra se tem gordura acumulada no fígado. Aqui vai uma informação importante que poucos médicos te contam. Você pode ter fígado gorduroso com TGO e TGP normais.
Isso mesmo, os exames de sangue podem estar perfeitos e o fígado estar repleto de gordura. Por isso o ultrassom é essencial. Eu recomendo que todo adulto acima de 35 anos faça ultrassom de abdômen pelo menos uma vez ao ano, especialmente se tem sobrepeso, diabetes ou síndrome metabólica. Agora vamos falar de uma planta brasileira que está revolucionando o tratamento de fígado gorduroso. O boldo. Sim, aquele boldo que sua avó fazia chá. Mas não é qualquer boldo. O boldo chileno, Pelmus boldus, contém boldina, um alcaloide que estimula a produção de bile e tem ação hepatoprotetora. Um estudo da Universidade Federal do Paraná mostrou que o extrato de boldo reduziu marcadores inflamatórios do fígado em 47% em 8 semanas. Você pode tomar o chá, 1 xícara depois do almoço e 1 depois do jantar. Mas atenção, gestantes não devem usar e pessoas com obstrução biliar também não. Outra planta poderosa é o cardo mariano, também conhecido como silimarina. Essa é a planta mais estudada no mundo para doenças hepáticas. Tem mais de 300 estudos científicos comprovando sua eficácia. A silimarina protege as membranas das células do fígado, tem ação antioxidante e estimula a regeneração. Você encontra em cápsulas de 150 mg a 300 mg. A dose recomendada é 420 mg por dia dividido em 3 tomadas. Mas sempre consulte um médico antes de usar qualquer suplemento. E agora vem a parte mais importante de todas. Se você identificou um ou mais sinais, se você já tem diagnóstico de fígado gorduroso, se você está preocupado com sua saúde hepática, não espere o fígado colapsar para tomar atitude. O fígado é o único órgão sólido que se regenera, mas essa regeneração tem limite. Cirrose é irreversível. Quando o fígado vira pedra, não tem volta. A única saída é transplante e a fila é longa, muito longa. Mas aqui está a boa notícia: se você está em estágio inicial ou intermediário, você pode reverter completamente. Eu já vi pacientes com 40% de gordura no fígado voltarem ao normal em 6 meses só com mudança de alimentação e exercício. Sem remédio, sem cirurgia, sem procedimentos. Só com disciplina e consistência. Então vamos recapitular os 7 sinais que seu fígado usa para pedir socorro. 1. Cansaço inexplicável que não melhora com sono. 2. Coceira misteriosa principalmente nas mãos e pés. 3. Inchaço abdominal persistente. 4. Manchas vermelhas em formato de aranha na pele. 5. Urina escura e fezes claras. 6. Hematomas que aparecem do nada. 7. Confusão mental e dificuldade de concentração. E as estratégias de proteção: corte frutose, álcool, ultraprocessados e excesso de medicamentos. Aumente crucíferos, café sem açúcar, chá verde, alho cru, cúrcuma com pimenta preta. Faça 150 minutos de exercício por semana. Considere jejum intermitente. E use plantas como boldo e cardo mariano com orientação. Seu fígado trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem reclamar, sem pedir nada em troca. Ele filtra seu sangue, produz energia, neutraliza venenos, te mantém vivo. A menor coisa que você pode fazer é parar de agredi-lo e dar as ferramentas para ele se regenerar. Você tem esse poder. A decisão é sua. E se você chegou até aqui, eu tenho um pedido final. Esse vídeo pode salvar vidas. Literalmente. Compartilhe com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos, com quem você ama. Quantas pessoas você conhece que têm barriga saliente, que reclamam de cansaço, que coçam o corpo sem explicação? Essas pessoas precisam ver essa informação. O conhecimento só tem valor quando é compartilhado. E me conta aqui nos comentários, você vai fazer os exames? Você vai começar a cuidar melhor do seu fígado? De que parte do Brasil você é? Eu leio todos os comentários e respondo o máximo que consigo. Estamos construindo juntos a maior comunidade de saúde baseada em ciência do Brasil. Se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos juntos nessa jornada. Seu fígado merece esse cuidado. Você merece viver com energia, vitalidade e saúde plena. Até o próximo vídeo e cuide-se muito.